Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continue em nossas vidas e corações. Amém? O Senhor seja exaltado em todo o tempo em nossas vidas. Abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Mateus, capítulo 26. Você que nos assiste pelo YouTube, seja bem-vindo. Obrigado pela sua audiência. Aproveite esse momento, compartilhe o link com alguma pessoa que vai ser abençoada com a mensagem e com toda a aula que será ministrada aqui na Manancial. Será uma bênção, tenho certeza. Você será um instrumento dessa bênção na vida das pessoas. Mateus 26, quem achou diz amém. Quem não achou está no lugar certo, escola dominical. Que aqui a gente pega, aprende a abrir a Bíblia rapidamente e com o tempo. Mateus 26. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, e ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão satisfeitos, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Mais uma vez, vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos e peça ao Senhor para falar com você nessa manhã. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor já tem edificado nossas vidas e corações pela comunhão fraterna, a adoração em espírito, em verdade, os louvores entoados de corações e de lábios que confessam o Teu nome. A leitura da palavra já entra como espada cortante de 2 gumes, penetrando intimamente no nosso coração, trazendo transformação, edificação. É a voz do Teu Espírito falando conosco. Mas, por Tua graça e misericórdia também, o Senhor separou este tempo para nos falar por meio da pregação. Então fala conosco. Espírito Santo de Deus, unge os meus lábios para ministrar a palavra. Unge os ouvidos para ouvir a Tua voz. Em o nome de Jesus. Amém. Nós estamos findando o mês de março, mês onde é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Eu preguei aqui logo no primeiro domingo depois do dia 8 de março, mas não fiz nenhuma alusão e nem dei os parabéns para as mulheres. Então eu faço agora. Parabéns, mulheres, pela comemoração do Dia Internacional das Mulheres, independentemente da ideologia por trás dessas coisas. Parabéns. Quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler aqui, nós lembramos desse episódio de Jesus na casa das pessoas, quebrando todos os protocolos e convenções sociais. Simão, o leproso. O texto diz Simão, o leproso. Por quê? Porque existiam muitos Simão naquela época. Existia Simão Pedro, existia Simão o Zelote, existia Simão o fariseu, e esse aqui era Simão o leproso. Era um desses tantos
Em Lucas capítulo 7, Jesus também está na casa de um Simão, onde uma mulher pecadora se aproxima e derrama também um óleo preciosíssimo nos pés de Jesus e começa a enxugar com os seus cabelos. E ali é Simão o fariseu, não é esse Simão o leproso, é outro episódio. Lá é no início do ministério de Jesus, aqui já é no final do ministério de Jesus. Esse episódio aqui, ele está também relatado em Marcos capítulo 14 e João capítulo 22. Esse episódio de Jesus na casa de Simão o leproso em Betânia. Betânia que tinha uma família muito amada de Jesus, Lázaro, Marta e Maria. E eles também foram convocados para essa refeição na casa de Simão o leproso. Aqui nós já vemos Jesus quebrando várias convenções e protocolos sociais, porque ninguém se aproximava de um leproso, sob o risco de se tornar impuro, especialmente. Mas não era só por manter a sua pureza, é porque também tinha uma certa reserva em relação àquele que estava doente. É assim a religiosidade. Eu quero falar um pouquinho da religiosidade, não do sentimento religioso no espírito da palavra em latim religare, aquele anseio do ser humano por se reconectar ao divino, a Deus Todo-Poderoso. Esse fenômeno social e psicológico é positivo, porque faz com que o homem se incline para o transcendente, para o eterno, que preenche a eternidade colocada em seu coração. Mas a religiosidade, do ponto de vista do desvirtuamento, daquela desconexão com a vontade de Deus, isso é diabólico, isso é maligno. E os discípulos sabiam muito bem disso, porque os fariseus, eles eram mestres nessa ação diabólica de usar a religiosidade para afastar as pessoas de Jesus. Aliás, nós temos aqui no texto lido que os fariseus começaram a intentar trair Jesus Cristo e matar Jesus Cristo. Essa é a visão diabólica da religiosidade. Não daquele fenômeno social, psicológico, que é positivo, que nos leva a procurar essa reconexão, essa religação com o Senhor. E nós sabemos que isso só é possível por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando eu olho para esse texto aqui e eu vejo como que essa ação diabólica, maligna, perversa, carnal, da religiosidade, cega até mesmo aqueles que andam mais próximos de Jesus. Porque os discípulos estavam ali, Jesus disse, daqui 2 dias eu serei morto e sepultado, mas eu vou ressuscitar. E em Betânia, em um momento em que Jesus está ali, muito angustiado, porque logo depois desse episódio aqui, ele corre para o Monte das Oliveiras, também chamado Getsêmani, e nós sabemos que aquele momento ali é um momento de extrema angústia, aquela angústia que beira um ataque cardíaco, beira uma coisa que vai afundando no peito de uma pressão, do sofrimento. Jesus estava nesse estado. E os discípulos, por causa de uma religiosidade, muito possivelmente preocupados com a lepra de Simão, muito possivelmente preocupados com aquela aproximação de uma mulher que não era anfitriã da casa, eles começam a ficar indignados, porque a religiosidade diabólica maligna faz isso, faz as pessoas ficarem indignados com as expressões de louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos, em João capítulo 22, nós vamos observar, melhor dizendo, eu falei João capítulo 22, mas não é capítulo 12, porque o Evangelho de João, ele vai encerrar o ministério terreno de Jesus, mais ou menos na metade do seu livro, diferente dos outros evangelhos, que vão narrando em uma ordem cronológica, e os últimos acontecimentos estão no final dos evangelhos. Em João não é assim, mais ou menos na metade do livro, ele está encerrando a narrativa cronológica do ministério de Jesus, e depois ele começa uma narrativa teológica do ministério de Jesus Cristo. Muito bem. João capítulo 12 vai dizer que quem estava nessa casa aqui era Lázaro, Marta e Maria. E para mim, essas 3 pessoas, não usando da alegoria, não usando somente do sentido metafórico, mas essas 3 pessoas, elas representam muito o culto que nós prestamos ao Senhor.
Lázaro, ele representa a comunhão e intimidade com Deus, porque ele era amigo de Deus. Jesus amava Lázaro. Quando ele estava para morrer, as pessoas foram avisar Jesus e disse: está enfermo aquele a quem tu amas. Então havia uma comunhão, uma intimidade entre Lázaro e Jesus, que deve ser referencial para nós. A pessoa que está sentada ao lado de Jesus. Lá em João capítulo 12, diz o texto que quem estava sentado à mesa com Jesus e os demais discípulos era Lázaro. E quando faz referência somente a Lázaro, porque ele tem uma certa proeminência nesse relacionamento com Jesus. Então esse trio, ele vai mostrar para mim que o culto ao Senhor e que a caminhada com o Senhor é marcada por uma comunhão íntima, profunda. Também pelo testemunho, porque Lázaro já havia nesse episódio aqui sido ressuscitado. Em João capítulo 11, versículo 45, aqueles que tinham ido chorar a morte de Lázaro, já há 4 dias, Jesus chegou, ressuscitou Lázaro. Diz o texto em João 11, 45, que os judeus que estavam ali para chorar a sua morte, vendo aquele mover poderoso, foram convertidos ao Senhor. Uns foram convertidos ao Senhor, outros não, porque a religiosidade estava cegando aqueles homens. E o que eles fizeram? Saíram ali de Betânia, da casa de Lázaro, Marta e Maria, e foram aos fariseus, aos mestres da religiosidade, os principados e potestades do diabólico, para pegar e traçarem um plano para matar Jesus Cristo. É esse episódio que nós temos aqui. Logo depois, ele entra na casa de Simão o leproso, para comer com ele. Lázaro representa o testemunho que nós damos para que as pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo e convertidas a Jesus Cristo. E Marta nós sabemos, Marta é o serviço, mas não aquela correria do dia a dia, aquela loucura. É o serviço amoroso, é o servir por prazer, é o servir por alegria, por satisfação, está servindo o Senhor. Diz o texto lá em João capítulo 12, que estava Lázaro, Marta e Maria, e Marta servia, e a palavra servir ali é diaconel, do grego, diaconel, que também é algo parecido com aquela palavra, com essa palavra que está aqui, da boa ação, daquilo que a mulher estava fazendo com Jesus. Ela estava servindo a Jesus, naquele momento derramando esse perfume preciosíssimo, nardo, o famoso e precioso perfume no pote de alabastro. E depois tem Maria, e diz o texto que Maria se aproxima de Jesus Cristo, quebra este vaso, não se importando com o valor dele, e derrama um óleo precioso, numa sensibilidade que faltou aos discípulos por causa da sua religiosidade. Porque Maria se atentou para o que Jesus disse: daqui 2 dias eu vou morrer. E o que é próprio de uma mulher de Deus é esse tipo de sensibilidade, de perceber o ambiente onde ela está. Jesus, não obstante ter um ministério de morte à sua frente, ele foi ministrar na vida de Simão, leproso, ele foi cear com os seus amigos e discípulos, e estavam todos ali, ele sendo servido por Marta, ele sendo acompanhado pelo seu amigo, a quem ele muito amava, Lázaro, e Maria, com uma extrema sensibilidade, se aproxima e fala: o meu Senhor está angustiado, e eu vou agora, neste momento, ministrar sobre a vida dele. Porque há um mistério nessa adoração, há um mistério no culto que nós prestamos a Deus. Preste atenção, porque nós estamos no dia do Senhor, dia que é dedicado ao serviço ao Senhor, a adorar ao Senhor, a louvar ao Senhor, mas nenhum mistério que nós não conseguimos compreender. Há uma inter-relação neste movimento, neste relacionamento com Deus, nesta comunhão com Deus, onde nós prestamos
prestamos culto ao Senhor, onde nós nos rendemos ao Senhor, nos quebrantamos diante dEle, declaramos a sua soberania, o seu senhorio sobre nossas vidas, e não obstante isso, Ele ministra em nossas vidas. Ele se inclina para ouvir as nossas orações, Ele estende a sua mão para nos abençoar, Ele se faz presente para ministrar o poder extraordinário do Espírito Santo. Que relação misteriosa e extraordinária de duas vias. Não somente nós somos abençoados por Deus, mas nós cultuamos a Deus. Ali Maria estava tipificando esse tipo de relacionamento. Ela não somente estava naquela casa para ser abençoada por Deus, mas ela viu a oportunidade de entregar algo preciosíssimo para Jesus naquele momento. E Jesus percebeu. E como ele não tem problema, Jesus, no meio de uma sociedade altamente misógina, mas ele não tem problema com isso, ele disse: aonde for pregado o evangelho, vai ser relatado o que ela fez. Não o que Jesus estava fazendo naquela casa, não o que Jesus tinha acabado de fazer ressuscitando Lázaro, mas o que aquela mulher tinha acabado de fazer, adorando ao Senhor. E diz mais: será contado o que ela fez para memória de quem? De Jesus? Memória dela. Parabéns, mulheres, mulheres de Deus, porque o Senhor se atenta para a adoração de vocês, para a sensibilidade de vocês, para o coração derramado na presença do Senhor, para aquilo que vocês entregam de mais precioso na presença de Deus. Deus seja engrandecido, louvado, porque Ele olha para nós e sabe perceber um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. O texto diz que ela praticou uma boa ação para com Jesus. Ela praticou uma boa ação para Jesus. Comunhão, testemunho, serviço e adoração. Esse episódio me ensina isso. Me ensina o valor que tem das mulheres. Em Lucas capítulo 7, onde nós temos aquele episódio da mulher pecadora, que é outro episódio. E eu quero finalizar a minha mensagem agora em 1 minuto, fazendo referência a isso aqui. Em Lucas capítulo 7, nós vamos ter a cura do servo de um centurião, depois a ressurreição do filho de uma viúva. Vem então os mensageiros enviados por João Batista, ele fala alguma coisa, e logo em seguida, no versículo 36, uma pecadora que ungiu os pés de Jesus. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. E ele, fariseu, religioso, maligno, diabólico, e eu não tenho nenhuma restrição em falar isso, porque ainda hoje, esse espírito de religiosidade atua no meio das igrejas. Um espírito de divisão, um espírito de juízo sobre aqueles que adoram a Jesus, sobre aqueles que manifestam e expressam com intensidade, e eu diria até uma palavra, extravagância, a sua adoração na presença de Jesus. Eles julgam e por fim eles querem matar. Eles têm o espírito do maligno, que quer matar, roubar e destruir. E essas pessoas também deixam de honrar Jesus. E aquela mulher entrou e começou a honrar Jesus. Era comum naquela época a unção dos pés para tirar a poeira que vinha da rua. E aquela mulher não somente fez isso, como começou a enxugar com seus cabelos e a beijar os pés de Jesus Cristo. E é interessante porque ninguém conseguia ver ela beijando os pés de Jesus. Então como que eles souberam que ela estava beijando os pés de Jesus? Porque os cabelos estavam envolvidos nos pés de Jesus. Ela estava enxugando. Como então eles entenderam que ela estava beijando Jesus? Por causa do barulho desses beijos. A extravagância, a entrega, a intensidade. E Jesus depois confirmou isso. Ela não cessa de beijar os meus pés. Sabe, queridos, Jesus não tem nenhum problema em reconhecer a nossa adoração. Tanto que esse texto, emblemático do jeito que ele é, logo no capítulo 8, versículo 1,
o Espírito Santo leva Lucas a dedicar uma porção das Escrituras para exaltar esse ministério das mulheres. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com os seus bens serviam Jesus e os seus discípulos. Aqui está escrito ajudavam, mas a palavra aqui no grego é qual? Diaconel. É o exercício da diaconia, servir a Deus com tudo que tem, com toda a sua intensidade. E esse Jesus está aqui para receber o nosso serviço, a nossa adoração, o nosso testemunho, e está em intimidade e comunhão conosco. E da mesma maneira, eu queria que você, neste momento, inclinasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu quero chamar a Sheila para fazer uma oração aqui nesse momento. Em gratidão a Deus pelo mês das mulheres. Em gratidão ao que o Senhor Jesus Cristo está aqui, sondando os nossos corações. Percebendo os verdadeiros adoradores. Que nós nos destaquemos dos religiosos, especialmente daqueles cujo espírito de malignidade atua em corações endurecidos, empedernidos e inquebrantáveis. Mas nós não. Nós somos daqueles que nos quebrantamos, nos prostramos diante do Senhor, aproveitamos da sua comunhão, damos o bom testemunho da sua vida e ressurreição em nós. Somos aqueles perdoados dos nossos pecados, servimos ao Senhor com integridade de coração e adoramos de maneira extravagante. E Ele está aqui, olhando para nós. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, ó Deus. Porque Tu és bom, Tu és o nosso Senhor. Tu és o Deus, ó Pai, que se relaciona conosco. Tu és o Deus, ó Pai, que se inclina, ó Deus, por um coração, Senhor, que está disponível ao Senhor. Tu és um Deus que se inclina, ó Deus, para ouvir as nossas orações. Tu és um Deus que se inclina, ó Pai, para receber a nossa adoração. E o Senhor não nos julga, ó Pai. O Senhor olha para o nosso coração e vê a nossa sinceridade, Senhor. E nós te louvamos, ó Deus, eu te louvo, ó Deus, por ser mulher, Deus. Porque o Senhor me fez mulher e tantas outras mulheres o Senhor formou, ó Deus. Colocou em nós sensibilidades, ó Pai, ó Deus, para que nós possamos observar, Senhor Deus, as coisas, para termos, ó Deus, sensibilidades para servir, para cuidar, para amar, para perdoar. Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque nós, mulheres, fizemos parte do teu ministério, porque o Senhor não nos rejeitou, muito pelo contrário, Senhor, o Senhor nos chamou para perto, o Senhor cuidou de nós, enquanto, ó Deus, a sociedade masculina, Senhor, afastava-nos, ó Deus, do Senhor, o Senhor nos chamava para perto, o Senhor nos chamava para termos intimidade com o Senhor, o Senhor recebeu, ó Deus, as lágrimas de Maria, o Senhor recebeu os cabelos de Maria que enxugava os teus pés, ó Deus. E nós te louvamos, porque ainda hoje o Senhor continua recebendo a nossa adoração, porque ainda hoje o Senhor nos chama para estar perto de Ti, porque ainda hoje o Senhor não rejeita um coração sedento, um coração cheio de adoração, um coração sensível, quebrantado, ó Deus, sem, ó Deus, nenhum pudor na Tua presença, mas um coração, ó Pai, que se rasga inteiramente ao Senhor, que não se preocupa com o que estão falando, que não se preocupa, ó Deus, com os julgamentos alheios, mas a única preocupação do nosso coração é nos colocar na Tua presença, é nos rasgar diante do Senhor, ó Pai, porque Te amamos, porque Te adoramos, ó Deus.
Senhor Jesus, que neste lugar, que neste domingo, que nesse dia que se chama hoje, que nesta igreja manancial, o Senhor encontre, ó Deus, mulheres verdadeiras, mulheres sensíveis, mulheres, ó Deus, que se quebrantam, que se derramam, que se entregam ao Senhor, ao serviço, à adoração, ao teu nome, que se entrega, Senhor Deus, para fazer, ó Deus, com que o teu nome seja proclamado em todos os lugares, ó Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo, existem mulheres aqui, Senhor, que ainda não conseguiram chegar na tua presença com tamanha sinceridade. Espírito Santo, existem mulheres ainda aqui neste lugar, Deus, que se sentem aprisionadas por seus medos, por suas correntes, pelos julgamentos, ó Deus, por dores, por, ó Deus, situações na vida delas que elas não conseguem se colocar diante do Senhor, mas neste dia que se chama hoje, a tua unção poderosa está neste lugar, e nós declaramos com o poder que vem do sangue do Cordeiro, que essas mulheres são livres para adorar o Senhor, que essas mulheres são livres para proclamar o Evangelho aonde quer que o Senhor as envie, que elas são livres, ó Deus, para através da adoração, do teu testemunho, ó Deus, proclamar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Por isso, nesta manhã, Senhor, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, dizemos que amamos o Senhor, com tudo o que somos, com tudo o que temos, porque nós somos, ó Deus, mulheres do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, e ninguém vai nos tirar das tuas mãos, em nome de Jesus, amém.